Alba, acabou de entrar. Beduína Abreu, Berg, sejam bem-vindos. Adriana Lisboa, seja bem-vinda. Minha querida Alba. Olá. Olha, o David botou boa noite, Mary. Boa noite, David. Alba, que maravilha, né? Mais uma vez juntas. Feliz, né, da gente poder estar mais uma vez aqui, representantes do Núcleo Resistir. Antes de mais nada, vamos nos apresentar. Meu nome é Francimeire França, sou psicóloga clínica e social, trabalho no movimento de saúde mental e sou também coordenadora do Núcleo Resistir junto com a Deisiane Lima e com a Érica Abreu, onde nós estudamos no grupo, né? O Berg também está mandando boa noite, Alba, viu, Alba? Onde nós também trabalhamos, estudamos, né, a temática de suicidologia, na construção também de artigos. E aí, nós estamos aqui mais uma noite. Amo as lives das duas juntas, sempre muito esclarecedoras. Muito obrigada. Olha aí quanta honra, né, Alba? Perfeito, sejam todos bem-vindos. Isso, sejam todos bem-vindos. Alba, se apresente, agora é com você. Primeiro, boa tarde a quem já está aqui. Boa noite. Boa noite, né? Nós iniciaremos pontualmente às 18 horas, mas por enquanto a gente está dando um alô para o pessoal. Isso. Né? E continuando essa nossa atividade de discutir alguns filmes. E, inclusive, nós pedimos para que aqueles que estejam conosco façam indicações de filmes que gostariam de rever ou de ver e até discutir. Geralmente, o que nós buscamos é fazer um link com a psicologia ou as psicologias e também com a realidade em que nós possamos fazer uma ligação entre a história, o enredo do filme e algum aspecto da realidade ou dos sujeitos. Alba, o Anderson Cruz, eu acredito que é sobrinho, disse boa noite, tia Alba. Ixi, parece um monte de sobrinho, né? E muitos dos meus sobrinhos são quase meus filhos, assim. Eu sou uma mãe adotiva de um monte de gente. Eu faço a maternidade assim, né? A maternagem cuidando de muita gente pequena, os sobrinhos principalmente. Então, estamos aí, viu, Anderson? Seja bem-vinda, Regivânia, também é membro do Núcleo. Juliana, seja bem-vinda. Rose Marques, seja bem-vinda. Quem mais? Suyan, seja bem-vinda. Harrison. Quem mais? Nicolas Manuel, seja bem-vindo. Nicolas é o meu filho branco. Deixa eu ver quem mais. Juliana, falei. Psicólogo Renato Paiva, também seja bem-vindo. Né? Estamos aqui. Indico o filme O Vendedor de Sonhos, nós já fizemos a live, inclusive eu e a Alba, nós já discutimos aqui. Aí não podemos repetir, mas um filme também muito bom. Muito obrigada aí pela indicação, maravilhoso filme. Né? A Rose colocou, boa noite, estou bastante curiosa com a live de hoje. Também, muito boa. Inclusive, Alba, eu queria aproveitar esse momento e agradecer, né, pela maravilhosa indicação deste filme, porque este filme, a Alba, foi que a gente discutindo qual filme trazer, e a Alba sugeriu esse filme. É um filme muito bom, muito potente, que traz muita lição de vida e, ao mesmo tempo, de reflexões, de aprendizagem, de experiência, né, dentro do diálogo lá entre os dois. É um filme muito bom, maravilhoso. Eu, assim, se eu pudesse, eu ficava repetindo, mas a gente tem outras coisas para fazer, não tem como estar voltando o filme, né? Mas é um filme que, se você assistir, você não consegue parar de assistir, você quer ir até o fim. Né? A Juliana Moraes colocou indicação de filme, Somos Todos Diferentes. Deixa eu tomar nota. Porque a gente depois a gente pega, tudo vai salvar o filme? Mas a gente, mesmo que salve a live, o nome dela, Juliana, não aparece.
Eu fiz isso onde eu também faço cineterapia, Alba. Caí na besteira de notar só o nome do filme, eu não soube depois, mesmo dizendo o nome da pessoa, mas tem várias que Beleza, seguem. vamos fazer o seguinte, Várias então. Juliana. Fran, uma Oi. sugestão. Para a gente não ficar parando e anotando o que está sendo posto Não, só agora, que a gente começou mas agora. às vezes tem outras sugestões. Então, a galera tem aí os contatos da gente, passa as sugestões, perguntas, outras Pode ser. contribuições e depois a gente dá um feedback também, pode ser? Tranquilo. Então, Pode sim. Juliana, muitíssimo obrigada, Juliana, porque aí a gente já anota, mas passa para a gente, porque essa dinâmica que a gente está discutindo, às vezes a gente evolui na discussão e perde um pouco a sequência do chat, tá bom? Do bate-papo. Tranquilo. Tanto faz, pode botar tanto pode mandar no recado no próprio Instagram do Resistir, como no da Alba ou da Francimere. Tanto faz. Viu, Juliana? Ela disse que nós vamos gostar, que é lindo. Tem muitos ensinamentos também, ótimo. Vamos nós, né? Alba, exatamente já são 18 horas, né? E vamos dar início aí, 4 minutos. Vamos dar início agora à nossa discussão acerca do filme. O filme de hoje, muito lindo, por sinal. Poder Além da Vida, né? O nome já é muito sugestivo para você já começar a imaginar como deverá ser esse filme, né? E aí, oi. Antes de nós iniciarmos, já que tem algumas pessoas aí e outros vão chegando daqui a pouco, quem Sim. já está aqui presente, responde aí no chat. Quem teve tempo de ver o filme? Por favor. É importante, porque às vezes realmente eles não têm tempo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu tentar. Então, quem já deu opinião dizendo que é um filme interessante, lição de vida e A tudo, Rose disse que assistiu. é porque provavelmente já viu, né? É. A Beleza. Rose está dizendo que assistiu. Beleza. Então, a galera que já assistiu também contribui com algumas percepções e aí a gente acaba dinamizando um pouco mais a live, pode ser? Mas lembrando que às vezes a gente está no meio da discussão e perde um pouco assim de estar acompanhando o bate-papo, tá bom? Então, se passar alguma das coisas que vocês colocarem sem nós discutirmos aqui, é porque às vezes a dinâmica tá uma outra que não dá para ficar vendo os dois espaços, tá bom? Mas a gente já agradece desde então. A Juliana passou aqui, eu colocou algo dizendo assim, eu não vi o filme, mas gosto, não vi, né? Mas gosto tanto de ouvir vocês. Que bom. Beleza, Juliana. Então fica um recado aí, ó. Depois dá uma olhada no filme e de repente confere se a gente deu uma boa caminhada nas nossas percepções. E com certeza as percepções são variadas, né? Eu tenho a minha lente, a Fran tem a lente dela, e cada um percebe alguma coisa. Tanto é que no exercício de ver filme como atividade de exploração, quando nós vemos determinadas peças, determinados filmes, e nós vamos ver uma segunda vez, uma terceira, sempre vem algo a mais, tem algo que não foi observado. Então, as percepções são múltiplas, e dependendo do momento, isso pode ser muito mais acrescido ainda, tá bom? Então, sejam bem-vindos, né? Vamos começar, né, Fran? Vamos sim. O nome do filme é Poder Além da Vida, né? É um filme muito bom, maravilhoso. Gratidão pela indicação. Tem a ver com o propósito de filmes que eu gosto de colocar na minha coletânea, né? Então, assim, eu amei o filme mesmo, a indicação. E como hoje, né, eu estou aqui como a representante pelo Resistir, a Alba está como nossa convidada, mesmo sendo membro, eu vou deixar, Alba, você começar, né, a falar acerca do pequeno resumo, que não seja muito extenso, para que a gente possa estar aqui pontuando situações em relação a esse filme. Pode ser assim? Tudo bem para ti? Vamos lá. Perfeito. Olha só, eu sempre gosto que seja dialogado, então eu vou colocando algumas percepções iniciais e aí, Fran, a gente vai conversando e vai vendo alguma contribuição do pessoal, tá bom?
Tranquilo, porque tem gente aí que não assistiu e fica esperando pelo menos um pequeno relato, né? E como tu gosta de fazer também esse pequeno relato, que é ótimo essa dinâmica, é como também eu gosto de trabalhar, aí por isso que eu sugeri. Beleza. Então, vamos lá. Para Além da Vida, ele é um filme que o próprio título, começa pelo título, né? Versão em português. Além é sempre algo mais, né? Então, é muito além, é algo mais do que está sendo exposto no filme. Então, acho que foi o Berg que falou, não sei quem foi que falou ainda há pouco, que ele traz muitas reflexões. Quando a gente vê uma segunda vez, uma terceira vez, então, nós somos realmente tocados por vários questionamentos e várias reflexões que o filme traz, né? Ele trata de uma história baseada em fato real, de um artista olímpico consagrado que ele vive numa arrogância muito grande. Então, o filme trata também dessa questão de arrogância. Ele é muito jovem, muito bonito, muito disciplinado naquilo que ele quer em relação ao seu trabalho na ginástica olímpica, e ele é especialista em esqueci agora, arcos, né? Então, ele acha que absolutamente tudo é muito fácil, porque ele é merecedor disso, né? Então ele tem uma certa arrogância. Então o filme vai falar um pouco sobre isso. Mas ao longo do filme, nós vamos perceber que não é somente essa questão da arrogância do Newman, que é protagonista, mas vai falar também da perseverança. Então, essa perseverança que está ao longo da história justificaria o tema que foi colocado em português, né? Para Além da Vida. Então, a vida sendo colocada como a rotina, como o hábito, como aquilo que se faz constantemente, o concreto, e o além é exatamente o que perpassa tudo isso, né? O que está contido no nosso inconsciente, no nosso fazer, né? O fazer ele pode ser automático, mas tem um porquê, tem um desejo, tem uma razão de ser. Então, Newman, ele se encontra, o filme, a maioria do tempo, nós vamos ter o Newman e o Sócrates. Né? Quem é esse Sócrates? Certo? À medida em que vamos evoluindo no enredo, nós vamos nos dando conta que esse Sócrates, na realidade, é alguém muito próximo do Newman, que o conhece muito bem e que faz com que ele tenha muitas reflexões sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sobre como ele percebe os outros, sobre como ele se percebe. E, a partir desses questionamentos, ele faz com que Newman se redescubra, se reconheça em si mesmo. A história se passa, então, dentro dessa regularidade de treinamentos e de busca de uma alta performance. Né? Mas, Newman, ele é muito, digamos, nessa arrogância dele, ele é muito descuidado também. Ele é motoqueiro, ele anda com muita velocidade, ele realmente desafia no trânsito, ele se acha o bam em muita coisa, sabe? Ele se acha, como o pessoal costuma dizer, a última Coca-Cola do deserto. Ele se acha.com, né? Só existe ele, tudo é para ele, ele faz o melhor, ele é o melhor. Então, Sócrates vai confrontar exatamente o Newman, esse bem-sucedido, esse bonito, esse garotão que consegue tudo, com um Newman que ele próprio está desconsiderando, desconhecendo. Né? Então, o confronto vai se dar em vários momentos, principalmente quando ele está passando por um período de treinamento para os Jogos Olímpicos, em que há uma grande probabilidade dele ser classificado e ser classificado muito bem. Né?
Acontece que ele começa a se questionar exatamente sobre isso, sobre o desempenho dele. E aparece o Sócrates exatamente para ser alguém que vai questioná-lo sobre muitas coisas. Sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele é capaz e sobre o porquê das buscas dele, né? O confronto vem exatamente quando Sócrates pergunta o que você faria se você não fosse classificado para as Olimpíadas. Sim. Que ele não pensa nessa possibilidade de jeito nenhum, porque para ele já tinha ali a vitória garantida, né? Porque Ele não para se Newman, dava o trabalho de pensar, né? o pensamento de Newman é exatamente esse. Eu vou ler uma parte que ele diz para o Sócrates. Ele diz: meu pai tem muito dinheiro, treino 7 dias por semana, 50 semanas por ano. A faculdade é uma mamata, então veja como ele desqualifica determinadas coisas, porque ele é o maior, ele é o primeiro. Só tiro 10, tenho bons amigos. Ou seja, ele é o bambambam, né? Estou em ótima forma física e só durmo sozinho quando realmente quero. Então ele se acha ponto com. Né? O Sócrates, então, vai falar sobre a diferença entre conhecimento, né, e sabedoria. Porque Sócrates é alguém que vai confrontar Newman, mostrando exatamente que Newman pensa que sabe. Exatamente. Mas ele está dentro de uma cápsula onde ele não vê além dele próprio. Né? E nessa perspectiva, ele às vezes atropela muita gente, atropela muita coisa, ao ponto de um dia ele sofreu um grande acidente. Porque ele não vê o outro, ele não olha para fora, ele não percebe a possibilidade de que algo não ocorra da forma que ele imagina. Né? E pensar assim, que ele não fazia questionamentos sobre a própria vida. Né? Em momento algum ele não tinha esses questionamentos, porque ele era muito de pensar que tudo que ele quisesse, ele ia conseguir. E ele só não conquistava o que ele de fato não quisesse, o que fosse descartado por ele mesmo, porque do contrário, se ele olhasse e desejasse, ali ele tinha. É como se fosse um passo de mágica, né? Um pensamento muito disso, dessa arrogância que ele se perdia. E quando o Sócrates vinha ali a impulsionar ele a fazer reflexão, né? Quando o Sócrates afetava ele nas perguntas, ao mesmo tempo ele ficava meio que pensativo e meio perdido e acreditando que, de fato, aquela situação que o Sócrates impactava fazia um pouco de sentido. Você percebe isso? No momento de que o Sócrates diz assim, eu até tomei nota da frase, ele diz assim, não são regras, são experiências vividas. Porque ele diz para o Sócrates, quer dizer que tudo que você diz é verdade, né? São as verdades absolutas. E ele diz, não, é questão de experiência, é questão de você observar, né? E aí você, ao longo dessa experiência, você vai aprendendo as coisas e aprendendo a viver. Então, assim, ele não parava para olhar para esse momento, né? Para essa situação, de observar, inclusive, a comida. Ele comia muito apressado, né? E aí o Sócrates chama a atenção dele, pedindo para que ele, calma, né? Mastigue, preste atenção nessa comida. E ele não, ele naquela pressa de comer. Então, ele não prestava atenção nem na hora que ele parava para se alimentar, que era um momento muito de ele prestar mais atenção nele mesmo, né? Então, ele fugia o tempo todo. A Deisiane acenou. Oi, Deise. A Deisiane é a nossa diretora do núcleo. O Taylor mandou coraçãozinho. O Taylor é membro do núcleo também, maravilhosos, olha, né? Que estão acabando de entrar. E aí, pensar também nisso, né, Alba? Que a Deise dando a mãozinha. Pensar também nisso, né? Que ele pensava tanto que ele era, como você diz, né? O ponto com, que ele não se dava o trabalho de se observar nas pequenas coisas que fosse.
né? Nem na relação com os amigos, nem na alimentação, em nada, né? E aí o Sócrates vinha impactar, fazendo perguntas para ele, e se colocar que poderia ali estar treinando ele, se caso, né, ele se interessasse, foi onde começou realmente o grande ponto do filme, né? Porque a relação dos dois traz muita sabedoria, muita experiência, né? Muitas trocas. E a forma como Sócrates escolhe para estar aí fazendo com que ele busque esse autoconhecimento é muito legal de se ver a forma. Teve um momento lá do filme que quando ele derrubou ele na água, opa, o que Tudo é que bem. vai vir agora, né? E foi muito É, legal a fala dele, né? então, Diz, beleza, que tu colocaste, Fran, porque é, eles são antagônicos, né? Eles são contrários. de E, ao mesmo tudo. tempo, por que que o Newman, Se tendo uma interessou. pessoa que vem para confrontá-lo, por que que Newman o procura sempre? Por que que Newman quer ouvi-lo? Por que que Newman escuta as reflexões de Sócrates? E aí, trazendo um pouco para a psicanálise, essas duas pessoas, né, essas duas falas, uma é não cheia de regras, mas de experiências, e o Newman chamou de regra, né? Seria a figura do superego, que, a partir de determinada vivência, de experimentos, de uma segurança, ele tem muito mais, tem um olhar de mais prudência, tem um olhar mais cauteloso com a vida, não vive no automático, ele faz reflexões, reflexões sobre o outro, mas principalmente sobre si e as suas possibilidades, né? E o Newman, ele vive numa perspectiva do id, é o prazer acima de tudo. É o narcisismo muito exacerbado. Ele é a vitrine, é ele que é olhado, é ele que é admirado, é ele que é o melhor, é ele que sempre é classificado, é ele que, no exercício das argolas, né? Eu falei arcos, mas são argolas, no exercício das argolas na ginástica olímpica, ele é o melhor. Então, quando Sócrates, que é esse superego, que é ele próprio, e se você não for classificado, o Uhum. Newman rebate da seguinte forma: que? Ele pergunta de uma forma até grosseira para o Sócrates, né? Que? Como assim? Você ousa me perguntar se eu não for classificado? Porque seria inaceitável, inconcebível para ele, que vive na perspectiva do id, certo? Do prazer, do, de um olhar para si, sem ver o outro, sem mesurar o outro, né? Ele acha inconcebível aquela pergunta, e na realidade, ao longo do filme, nós vamos perceber que é o próprio Newman conversando com ele. Essa figura socrática é exatamente o questionamento, 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 questionamento incisivo, repetitivo, que nós podemos nos fazer para, diante de determinadas situações, termos uma percepção mais limpa do que é, e não apenas uma percepção do que eu quero, do que eu escolho, do que me dá prazer, do que é mais fácil. Né? Então, o Newman, ele busca Sócrates tentando exatamente o que o filme quer passar, que é a questão do autoconhecimento. O Newman está em um momento onde ele quer se conhecer, se reconhecer. Tem um momento em que o Sócrates fala o seguinte: o hábito é o problema. Então, o Newman, ele vive num hábito, ele vive na repetição de um padrão. E o padrão dele é de alta eficácia. É um padrão de que pode tudo, de que todos o olham com admiração. E para ele é muito conveniente estar ali. É muito conveniente manter esse hábito, manter esse padrão. Sim, Francês? É, e entra também a questão de quando ele diz assim, o Sócrates nesse momento, ele diz também assim, né? Que é muito fácil, porque o Newman, que eu chamo de Dan, né? Ele quer Porque você é mais respostas íntima dele, prontas. chama de Dan, né?
Ele quer respostas prontas, né? Ele quer que as pessoas digam o que ele tem que fazer, né? E o É o que mais vai fazer bem a ele, Ele quer né? o E o mais que vai fazer, fácil, ele quer o mais fácil, ele não quer fazer ele quer. determinadas reflexões, ele não quer se implicar, ele quer Uh-uh. E aí, simplesmente para ele, é. E aí, quando ele diz isso, né, que ele quer exatamente que as pessoas digam para ele o que fazer e que aquilo ali vai fazer bem, sendo que é o que vai fazer bem para a pessoa que está falando, mas não para o Newman, né? Então, assim, ele faz ele também parar para pensar nisso, né? Que é mais difícil para ele buscar esse autoconhecimento, né? Que era o grande foco do Sócrates era isso, que ele buscasse esse autoconhecimento o tempo todo e não ficar buscando resposta, deixando as pessoas dizer o que ele tem que fazer. E é muito fácil para mim chegar aqui e dizer, Alba, você não está se sentindo bem? Amiga, vá assistir um filme, né? Vá ler um livro, entende? Ou então, o que é que você gosta de fazer? Você gosta de jogar? Pegar um joguinho? Vá pegar um jogo, vá jogar. Mas isso tudo é uma percepção minha. Enquanto Francibeira é uma coisa que eu gosto, para mim é bom fazer isso. Mas será que vai fazer o mesmo bem para a Alba? Será que para a Alba ela não tem as formas dela de fazer se sentir melhor? Com certeza, né? Ela tem. Então, o Sócrates trabalhava isso, para que ele não deixasse as pessoas dizer o que ele tinha que fazer, que era o que ele muito fazia, né? Entende? Esse movimento, nessa fuga do autoconhecimento, né? Ele tinha medo de se olhar, né? De fazer essa busca interior. sim, o Sócrates, então, ele é essa figura de confrontação. Ele vai confrontar, mas o Newman, né, que você chama de Dan, porque você é mais íntima dele, eu só chamo de Newman mesmo. O treinador só o chama de Newman e Então, parecemos. os amigos aqui o chamam de Dan, né? Então, como eu não sou amiga dele, eu vou chamar de Newman, tá? Sócrates, então, ele vem nessa perspectiva. Eu achei interessante o nome que foi dado a ele de Sócrates no filme, exatamente por isso, porque é um pensador. É um pensador. E ele entra nos pensamentos do Newman de uma forma que ele não tem como fugir, porque realmente ali é o inconsciente do Newman que está diante de vários questionamentos em relação à sua vida e ao que ele está fazendo dentro dos espaços onde ele se encontra, com as pessoas com quem ele interage, né? Bom, então não tem como fugir. Ele não tem como fugir do próprio inconsciente. Ele vai se encontrar com ele em momentos mais, digamos, mais singulares. Tem um momento em que o Newman está com uma garota, como ele disse, ele só dorme só quando ele quer. Né? Sim. Então ele está com uma garota, ele é muito volúvel em relação a isso. E de repente eles vão transar, né? A cena está mais ou menos inclinando para isso, e o Newman vê a figura do Sócrates ali no quarto. Como que o Sócrates está ali? O Sócrates não tinha como estar ali. Quem era que estava ali presente, senão o próprio inconsciente? Questionando para o Newman, porque no mesmo dia o Newman teve uma discussão com um amigo da equipe de ginástica olímpica sobre a namorada do cara. E o Newman ficou com a namorada do cara, achando que eles já tinham terminado e tal. Para ele isso não era problema nenhum, certo? Com total indiferença, ele é muito indiferente a isso, ele é muito indiferente, seria o termo, né? Não se importa com o outro. Então os questionamentos eles começam a vir, certo? Ele está novamente com uma garota e aí aparece o Sócrates. Ou seja, a imagem do inconsciente dele, que não diz nada. Sócrates, naquele momento, não diz nada. Só olha. O que o Newman faz? Joga a menina lá, no chão da cama. E ela não entende absolutamente nada. O que está acontecendo com esse cara? O que está acontecendo? E ele fica maluco. Assim, puxa vida, como que pode isso aqui? Esse cara está aqui também. O inconsciente é inseparável. Então, para onde ele for, ele vai estar acompanhado
Daí, Newman sai de casa, certo? E vai encontrar alguma resposta do que que o Sócrates estaria querendo dizer para ele. E, na realidade, se toque, né? O que você está fazendo com você, com as suas relações e tudo mais, né? O Sócrates, então, é essa figura da reflexão que é trazida para o filme, né? Essa reflexão que é necessária para que o Newman cresça, né? No começo, quando o Sócrates fala sobre Ei, conhecimento... para só um minutinho, é muito importante esse comentário do psicólogo Rafael Fernandes. Não vamos deixar passar, ó. Estranho, né? Ele com a garota e alucinar, delirar com a figura masculina. Mas a representação, beleza, Rafael, tudo bom, tua participação. Mas aqui, veja bem, não é a figura masculina. O Sócrates aqui nesse filme, nesse momento, ele não é a figura masculina. Ele é a figura do inconsciente, certo? Mas ele tem que estar refletido. Podia ser uma mulher, podia ser qualquer representação. Ali está como simbólico, está como uma representação, né, do que, na realidade, é o próprio pensamento do Newman. Newman está se questionando sobre uma série de coisas que ele tem vivenciado e que tem sido negligenciadas, principalmente o respeito ao outro. Exatamente. O Sócrates, então, em um determinado momento, lá no começo, quando ele falou que o hábito é o problema, é uma crítica que ele está fazendo ao Newman sobre a perspectiva de vida que ele adotou. Então, Newman, nesse momento de questionamentos, de reflexão para o autoconhecimento, ele tem que se aceitar. Ele tem que perceber determinadas questões que o constituem até então. E essa ressignificação, ela é dolorosa. Sim. Então, ele vai estar extremamente inquieto quando ele se dá conta de determinadas coisas que ele faz, o que ele fez, e ele vai se percebendo assim, mudando. Quando ele vai se percebendo mudando, ele deixa de atacar o Sócrates, ele deixa de atacar o inconsciente. Ele começa a ser mais amigável do inconsciente para que ele possa ter realmente a ressignificação de seus comportamentos, de seus parâmetros, de sua perspectiva em relação aos outros, de sua perspectiva, inclusive, em relação às competições. Né? Verdade. E aí, assim, ao mesmo tempo, a ideia do Sócrates, né, o que ele queria é que ele parasse também de estar todo o tempo focado no outro, né, deixando o outro dominar a vida dele e não ele se apropriar disso. Porque era muito melhor para ele fugir, inclusive ele trouxe no filme um momento que ele fala do escuro, né, que o Newman, né, para poder chamar de Dan, viu, Alba? Ele dizendo que ele tem medo desse escuro, por quê? E de ficar sozinho. A questão é porque ele tem medo de estar sozinho, porque é o momento que ele vai fazer as reflexões sobre ele mesmo. Né? Ele vai ali ter uma possibilidade de olhar mais para ele, porque ele está com ele. Estar com ele mesmo era desconfortável. Né? Ele não queria isso, ele não queria olhar para ele mesmo. Então, por isso que ele não conseguia dormir. Né? E aí vinha a história da falta do sono, né? Da insônia. Desse momento. E nós sabemos que o encontro consigo é algo extremamente forte. Viver no externo é muito bom. Viver no externo é mais leve. Confortável. Então, o Newman, ele tinha adotado como hábito, como padrão de sua vida, viver no externo. Viver sobre o olhar do outro. Viver sobre essa perspectiva do distanciamento, da indiferença. E esse momento, ele está exatamente mergulhado em si, no autoconhecimento que vem gradativamente em função dos questionamentos que Sócrates faz, né? Que na verdade são questionamentos dele próprio. Tem uma passagem que Sócrates fala para ele, a jornada é o que nos traz a felicidade, não o destino. Ele queria mostrar exatamente que
a construção da vida, a construção de um trajeto, ela pode estar recheada de riquezas, de muito conhecimento, de muito prazer também. Mas o que que o Newman buscava quando ele fala que eu treino 50 semanas por ano, né? Treino 7 dias por semana? Ele fala assim da questão quantitativa, e o Sócrates fala sobre a questão do sentir, né? Quando ele fala, inclusive, Fran, tu disseste ainda há pouco que tem uma passagem em que eles vão comer uma comida japonesa, eu acho, não é isso? E o Newman come como se ele estivesse comendo pipoca. Ele não vivenciou agora, Alba, e nada, nem na hora de comer. Tem uma frase Ele não aqui agora lá no final, né, para a gente fechar. O que o Sócrates diz então? Você não sente. E o verbo sentir, ele tem assim uma importância muito grande na perspectiva do Sócrates ou na perspectiva do Newman. O Newman, ele sente, ele percebe, ele enxerga mais. Ele não faz apenas olhar. O Newman olha, toca, quer, usufrui. Enquanto que o Sócrates faz um convite ao Newman para que ele sinta, para que ele saboreie, para que ele viva, porque ele está totalmente no automático, né? É uma fuga, né? Uma fuga tão grande que é uma fuga ao mesmo tempo, Alba, para ele não olhar para essas falhas. Ele não aceitava perder e nem errar. É como se ele fosse autossuficiente, né? Então, assim, essa fuga também se dava a partir disso, para ele não olhar para essa falha, para ele não aceitar e não entender que ele é ser humano e que ele sim é normal ele também errar, é normal ele perder, é normal ele também falhar. Então, isso para ele era impossível, né? Uma situação que ele não conseguia olhar dessa forma. E aí, por isso, ele também, né, ficava nessa fuga, né? Ele não queria olhar para ele de forma nenhuma, que é outra situação que ele também fugia, da imperfeição. A lente dele só enxergava a alta performance. Então, ele foi habituado desde pequeno, desde muito cedo, porque ele é muito jovem para ser já um grande campeão. Mas ele está acostumado, a história do hábito que é falado pelo Sócrates, né? Ele está habituado nessa alta performance, e o nível de exigência que ele tem com ele próprio é tremenda em relação àquilo que ele busca, que é a meta. Né? Ele não busca, ele não aprecia o caminhar, e sim o destino, ou seja, quero ser campeão. Então ele não vive, ele não percebe. Então por isso que o filme também fala um pouco disso, para além da vida, para além dessa regularidade, para além dessa normalidade que para o Newman é que ele concebe aquilo como perfeito, maravilhoso, ideal, e que o Sócrates vem exatamente questionar isso. É isso mesmo que você quer? É assim mesmo que você percebe? Mas ele não consegue ir além do que está posto aqui na frente dele. Ele não consegue ver do lado. Então, por essa perspectiva, ele também sofre quando ele começa a se confrontar com esse Newman que não é 100%. Por esse Newman que é passível também de medo, de angústia, de fracasso. E aí vem a grande questão do filme, né? O Sócrates tem um momento que ele diz, em relação ao treinamento do Newman, ele diz, você fala tanto de alta performance, de treinamento, de intensidade, de resultados, mas para que você seja um grande vitorioso realmente, ou seja, de fato, ele diz, esvazie a sua mente. Jogue fora o lixo que impede você de ver o que realmente importa. Então, eu trago aqui para o nosso momento presente da pandemia, em que nós tivemos que nos isolar por uma questão de precaução para nós mesmos e também por uma questão de respeito ao outro, né? As medidas vieram e as pessoas tiveram que se acautelar.
por questão de autocuidado e cuidado coletivo. Oi, Jane. Nós temos visto vários depoimentos, nós temos escutado vários depoimentos. Quem está na clínica, principalmente, tem escutado muito isso. Ou na conversa mesmo com os amigos, com os familiares. O relato de pessoas que estão redescobrindo o sabor das coisas, redescobrindo o valor de estar junto da família, né? Reinventando coisas simples que foram esquecidas pelo simples ato de ficar no automático, né? Escutar um pássaro, olhar para o mar, ver o pôr do sol, ver o nascer do dia, né? Descobrir coisas, redescobrir, na verdade, né? Então, veja bem, nós vivemos num automático tão intenso, que às vezes coisas que são muito importantes, elas passam como pequenas e se tornam despercebidas. Sem importância. Sem importância. Sem importância. Então, o Newman, o Sócrates, ele faz esse apelo para o Newman para que ele perceba determinadas coisas, para que ele veja a grandeza, às vezes, de coisas pequenas. E aí, nesse momento, o Newman já começa a se tocar, a se dar conta, e a partir de então, ele passa a olhar diferente. É como se ele estivesse com óculos, com uma lente vencida, e a partir desse questionamento do Sócrates, ele trocasse a lente e visse um diferente. E aí ele vai se dando conta e vai saboreando, ele começa a sentir, ele começa a É legal. Essa parte foi tão legal, né? Que foi assim, ele foi tão educado, ele simplesmente chegou correndo dizendo que estava apressado para o Sócrates, porque ele tinha um outro compromisso, né, na faculdade, e aí ele foi, você está apressado? Puf, jogou dentro da água, né? Então, assim, foi de uma forma tão rápida, do jeito que ele queria, né? E tão simples para o Sócrates, que ele ficou horrorizado, que ele ficou todo molhado, né? Caiu mesmo na água. E ficou reclamando, né? E aí o Sócrates foi lá e disse assim, você tem que aprender a jogar fora o que você não precisa, né? Tem que esvaziar a mente. Como assim esvaziar? Se você me jogou na água, né? Ali da ponte, sim, o que foi que você pensou enquanto você estava caindo? Né? Você esteve presente, você prestou atenção que você estava caindo. Então, ali você não pensou em nada. Você pensou em pagamento? Em fazer a lista de um supermercado, por exemplo? Não. Você só pensou que estava caindo. Então, nesse momento, você estava realmente ali, né, de corpo presente. Então, você precisa esvaziar a sua mente. Então, assim, foi muito engraçado ao mesmo tempo e muito importante esse momento, né? Porque quando isso se deu, nesse momento desse esvaziar, né? Quando a gente pensa também, Alba, na possibilidade, quando a gente vai sair para viajar e a gente superlotar 3 malas, sempre que a gente não vai usar aquilo tudo, né? Uma mala seria o suficiente para você usar nesse período, mas aí você tem a necessidade de botar lá bagagens mais bagagem. Aqui é como se fosse também essa mala, né? Vamos gastar menos energias, vamos pegar realmente o que for necessário, né? O que é importante, o que você está precisando, e não ficar enchendo essa mente, né, a memória, de lixo, que era o que ele bem trouxe, né? O Sócrates trouxe isso, né? O lixo nessa representação, desse excesso, né? Desnecessário, e que o Dan, viu, Alba? É Dan para mim. Que o Dan, né? bem, João, olha, tem jeito não. Que o Dan trouxe, né, acerca ali daquele momento, daquela situação. E, de fato, ele disse, você não pensou em nada, você só gritou aí o nome, né? Ou seja, ele estava presente na hora da queda, né? Foi o momento que ele percebeu que, de fato, ali, da pior forma, ele teve que aprender, né? Porque ele foi jogado, mas realmente foi a hora que ele parou e viu que ele estava ali vazio, realmente, esvaziadamente, ele estava tipo presente. Achei muito interessante, eu não podia deixar de passar essa hora dessa queda, não. Eu ri, ó, Alba.
Sim, é muito rica essa passagem que a Fran está comentando, gente, porque no mesmo horário que ele marcou de encontrar com Sócrates, em uma ponte distante da universidade, ele vai ter um treinamento, uma reunião com toda a equipe da ginástica olímpica da universidade. Pois é. Mas ele não pode, ele se comprometeu com Sócrates que não faltaria ao que ele pedisse, não faltaria aos encontros com ele. Ou seja, ele passa a assumir uma responsabilidade de encontrar com Sócrates, de ouvir o Sócrates, de refletir sobre o que ele está postulando, né? E ao mesmo tempo ele tem a reunião que ele, se ele faltar, é uma falta, ele não estando nessa reunião é uma falta gravíssima perante o seu treinador, né? E aí ele corre para encontrar o Sócrates, mas ele chega para o Sócrates e diz exatamente isso. Eu não posso estar aqui porque eu tenho uma reunião muito importante. Quando eu digo para alguém, se eu disser para a Fran, eu digo, Fran, eu marquei contigo de estar aqui nessa live, mas eu não posso porque eu tenho uma coisa muito importante para resolver. Em que pé eu estou colocando o meu compromisso com a Fran? Eu estou dizendo para a Fran, nas entrelinhas, que o outro compromisso é mais importante do que o compromisso que eu firmei com ela. Tá? Sim. E aí, imediatamente, Sócrates faz exatamente esse movimento de jogá-lo à água para mostrar que, naquele momento da queda, o Newman, ele se desprende de qualquer coisa e ele vivencia exatamente o momento da queda. A história do aqui e agora, que a Fran estava falando ainda há pouco, que ele está desvencilhado de qualquer compromisso com outra coisa, com o externo. Né? A história do mundo interno e do mundo externo, que é exatamente esse confronto que vive Newman nesse momento, né? O que os outros esperam de mim, o que eu tenho que fazer para agradar os outros, o que eu tenho que fazer para ser visto, o que eu tenho que manter para que essa alta performance seja o meu padrão. E outra coisa é quando ele se questiona, o que eu tenho que fazer para sentir a vida, para viver a vida, para ter mais qualidade de vida. Então, esse estranho que o Freud diz, né, esse estranho que há em cada um de nós, vai aparecer para o Newman e ele vai ficar inquieto. Como assim? Eu sou falível? Eu sinto a proximidade com os meus amigos? Né? Eu tenho que ter respeito às meninas com quem eu fico? Né? E para ele, vai ser realmente um tapa na cara. Quem eu estou sendo até hoje e como eu poderia me transformar. Esse questionamento é o que vai impactar realmente a vida do Newman, né? Do Dan Newman, né? Mas o Sócrates, ele diz o seguinte, ainda nessa perspectiva da queda que ele dá no Newman, dessa ponte para ele cair no lago. Ele diz o seguinte, pode-se passar a vida inteira sem nunca se acordar. Então, veja bem, e trazendo para a realidade, saindo do filme e trazendo para a realidade. Quantas pessoas não estão distanciadas da sua vida real para estar congelado, fossilizado, estagnado em uma vida do outro, uma vida aparente, uma vida que ela está recheada somente do prazer, sem que isso reflita algo que seja seu, mais interno. Né? Então, eu achei isso muito interessante, porque demonstra, na perspectiva da visão do Sócrates, um rapaz adormecido para a vida, né? Um rapaz cego, ou um rapaz de uma visão turva, ou uma visão seletiva. Ele só vê, em perspectiva dele, que ele quer, como ele quer. E tudo que vier em confronto a isso, para ele é negligenciado. É nada, né? É nada. Alba, deixa eu dizer aqui, quem entrou agora há pouco, deixa eu ver aqui desde o começo. A Larissa acenou, não sei se é a Larissa Almeida, ela estudou com a gente lá na Estácio. Carlos também, Janiele é membro, sejam bem-vindos todos vocês. A Jane disse oi. Daiane também é membro.
Seja bem-vindo todos. Daiane também está aqui. Anderson Nunes está acenando. Bruna Matheus está acenando. A Jussara está aqui também com a gente. Entrou muita gente aqui que a gente não consegue ver, porque a gente fica exatamente conversando, e tá certo o intuito é a gente fazer essa troca. E também pedir para eles, nesse momento, Marcelo também seja bem-vindo, Amanda Silva também é amiga da gente da psicologia, Cama Medeiros, vocês que estão aqui na live, que estão acompanhando a gente, Anderson também é do núcleo. A gente queria saber a abração do professor Gutenberg do IFCE. Oh, de inglês. Hi, teacher, how are you? Né? E aí, o que está acontecendo? Eu queria que as pessoas que estão aí entrando, que também pode mandar perguntas para a gente nesse momento, né, Alba? Pode fazer algum comentário, né, em relação a esses nossos comentários aqui do filme, ou que vocês também tenham assistido e tenham tido outra percepção, né? Porque faltam poucos minutos. E aí, se vocês... Deixa eu ver quanto tempo nós temos, Alba. E aí vocês podem estar fazendo também essa interação. Já estamos em 51 minutos, Alba. Certo? Então, deixa eu fazer uma fala em relação à conclusão do filme, a perspectiva do Newman, né? Então, primeiro agradecer a todos por estarem aqui, mas a reflexão final dele é o seguinte: não valorizei meu talento, não cuidei da minha vida, né? Ele começa a perceber exatamente isso. Estou com medo, mas acho que me livrei do meu passado. Estou tentando acertar. Então, ele mergulha em si e ele faz essa reflexão de quem ele estava sendo e como ele pretende passar a ser. Porque acontece um grande acidente de moto, que ele é muito louco no trânsito, e ele fica incapacitado, a princípio, de concorrer as Olimpíadas, mas ele tem a história da perseverança, a resiliência, e ele vai buscar exatamente superar isso, quando ele realmente começa a aceitar os questionamentos do Sócrates, da possibilidade de, acreditando em si, buscar uma energia que seja capaz de trazê-lo para a vitória. Então, a vitória que esse filme traz, principalmente, é essa perseverança, na possibilidade de, acreditando em si, mas reconhecendo-se como sujeito capaz de vitórias e derrotas, aí sim, ser a concepção desse sujeito que é capaz de construir uma vida, de construir-se em busca de um sentido, em busca de um resultado, né? Então ele vai passar a sentir a vida, ele vai passar a saborear e a respeitar muito mais os seus limites, do sim e do não. Tá? Então ele reconhece no final exatamente isso. Eu não vivi de uma forma salutar, saudável, e aí ele se propõe a ser um outro Newman. E aí, assim, a importância de vivenciar o aqui e agora, né? Que é o que começa essa transformação, vai se dando e ele começa a vivenciar esse aqui e agora, que na Gestalt terapia, né, é uma das formas que a gente usa, né? Você se perceber, né? Você estar na presentificação, você vivenciar o aqui e agora, que foi o que deu, né? Depois de todo esse processo, tudo que aconteceu, essa vivência toda com Sócrates e o acidente, né, ele veio com essa finalização de começar realmente a viver, né, de verdade, de forma mais intensa, né, porque na verdade é como se ele não vivesse. Todo esse processo que vinha acontecendo era como se ele não vivesse. E aí, 54 minutos. Tem uma frase que eu tomei nota, que eu queria compartilhar, que Caia também, não somos o que pensamos, né? Porque o Dan estava com receio de que o fato dele ter pensado em passar por cima do colega, o colega tinha sofrido e ele tinha ficado feliz, porque ali ele poderia sair ganhando vantagem, né? Ele ficou com medo desse pensamento, e quando ele levou para o Sócrates fez ele refletir isso, que nós não somos o que pensamos, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele pensou em tirar vantagem, ele se sentiu mal com isso. Então, de fato, né, o Sócrates instigou esse pensamento. E o outro foi assim:
o ponto certo de equilíbrio é eficiente. O ponto certo de equilíbrio é eficiente, né? Exatamente esse ponto na hora certa e no lugar certo. Essa fala eu achei muito, muito, muito importante a gente colocar isso. Também para que as pessoas façam essa reflexão, né, acerca desse filme que é tão maravilhoso e que trouxe assim, muita explanação, muitas reflexões, muitos ensinamentos, né? Existe uma diferença entre a experiência e o conhecimento, a sabedoria, Sim. né? Existe uma diferença entre a experiência e a sabedoria. E era também bem tratado isso acerca do filme, né? Você vai percebendo em cada fala, em cada troca, né? Se eu pudesse, eu queria que esse filme eles fizessem outros capítulos, né? Que fosse aí uma Uma série, não um série. filme. Uma série, não um filme, né? Porque foi tão bom que eles poderiam estar pensando aí numa segunda possibilidade, né? De ver o que poderia fazer acerca desse filme. Né? Fran, em que momento nós vamos perceber que o Sócrates realmente não existe concretamente em matéria, né? Depois que o Newman começa a se dar conta de quem ele é, vivenciado, depois de ter superado o sofrimento do acidente, se recuperado e indo para a competição, ele vem buscar, antes disso, ele vem buscar o Sócrates, vem encontrar o Sócrates, e o Sócrates não está lá. Não existe aquela figura, aquela pessoa sábia, aquela pessoa com mais inflexões que estava lá. Ou seja, era o próprio Newman, né, se questionando sobre o que ele estava fazendo. Ou seja, autoconhecimento, um mergulho em si, seu mundo interno, para se apropriar realmente com sabedoria de quem ele poderia ser. Somado às suas grandes habilidades físicas como atleta, ele poderia se constituir ainda mais, não apenas em um jovem que conquista muita coisa, que tem tudo, mas também em um verdadeiro campeão, né? Somando tudo isso. Verdadeiro campeão da vida, né? Sim. Da vida. E aí, nesse momento, alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu ver se alguém fez algum comentário aqui. O Gutenberg botou grato pelos ensinamentos. Deve ser um aluno teu, né, não, Alba? Também meu professor, foi meu professor de inglês, é professor do Instituto Federal, é coordenador das relações internacionais do Instituto Federal, é uma grande figura. Uhum. E agradeço pela presença aqui, Gutenberg. Nós trocamos experiências e aprendizados, né? Um dia eu aprendi com você determinadas coisas e a gente, quando tem a oportunidade de conversar, que é exatamente a possibilidade das interações, a gente sempre aprende. É uma troca, né? É verdade. Então, quem está aqui, nós estamos em troca. Infelizmente, a gente não pode ficar conversando com todo mundo, porque a live acaba ficando restrita, mas as partilhas de vocês, os comentários, eles são parte desse conhecimento. Nessa interação, a gente também está aprendendo juntos. A Fernanda disse que chegou agora. Não tem problema, viu, Fernanda? Eu vou salvar a live, vai ficar lá no Núcleo Resistir. Você pode estar assistindo aí essa troca que eu fiz aqui juntamente com a Alba, acerca desse filme muito bom. Um grande prazer, o Gutenberg está dizendo, viu, Alba? Né? Oi. Então, eu acho que fica aí a dica para quem não viu o filme, assistir completo e ver uma série de detalhes. Quem já viu, veja numa nova perspectiva. 28 segundos. Vamos ver uma nova perspectiva desses questionamentos, né? E traga para si isso, certo? Então, muito obrigado mais uma vez, Fran, por essa partilha, por esse momento. Quem está aí presente, grande abraço, um abraço virtual, mas daqui a pouco a gente se encontra também. Gratidão, viu? Muito obrigada pela parceria e Qual pela é o próximo partilha. filme, Fran?